São José, da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, ex-membro da CONEP, membro da Câmara de Bioética do Conselho Regional de Medicina. E o professor Eudes, ele é o chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Saúde de Santório. Nós temos tido um contato muito grande com ele nas questões ligadas à saúde da mulher, onde ele tem uma expertise. Professor Eudes vai nos falar sobre a leitura jurídica da decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da transfusão de sangue. É a reunião, a nossa reunião por pontos, e comunicando aqui que a professora Rosana já é oficialmente professora titular da disciplina de obstetrícia do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da UFRJ. Agora não tem mais retorno, né, professora Rosana? Parabéns, viu? A professora Elsa. É a palavra, por favor. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Também muito grande estar novamente aqui. Eu queria agradecer o convite que foi feito pelo doutor Baracá, mas observando aí que ele incidiu em uma regra que não permite exceção. No direito, nós temos, a minha formação originária, direito, nós temos a tal da coautoria. Temos o autor e temos o coautor. E coautor, eles têm o mesmo grau de responsabilidade do autor. Então, se tiver alguma falha, se tiver algum defeito, se tiver algum problema nesta apresentação que eu vou fazer para os senhores, eu sou culpado, mas ele também é culpado. Porque ele feriu uma regra que fala non bis in idem. Significa não repita a mesma pessoa novamente. Ele já me convidou anteriormente e agora pela segunda vez. Mas eu fico muito grato pelo convite, uma satisfação muito grande estar aqui com os senhores, é um grupo muito seleto, que é grupo de referência, e eu me sinto honrado por ser morador do interior, em São José do Rio Preto, onde eu moro, pertencia aos quadros do Ministério Público do Estado de São Paulo, fui promotor durante 30 anos, fui também reitor da universidade, professor de Direito Penal, e quando eu estava praticamente no final da minha carreira no Ministério Público, eu não sei porquê, minha mulher me pergunta, eu também não sei responder até hoje, como que eu fui enveredar para a área da bioética. Eu era promotor criminal. Eu só fazia crime, quer dizer, me entendam bem. Faz aí que eu trabalhava no crime, não em favor do crime, mas eu fazia crime. E, de repente, não sei porquê, eu fui convidado por um colega meu que é médico, cardiologista, do Instituto de Moléstias Cardiovasculares de São José do Rio Preto, Dr. Oswaldo Greco, que faleceu na época da pandemia, para assistir uma reunião do CEP, Comitê de Ética e Pesquisa. Eu fui. A partir daquele dia, a minha vida mudou. Eu era professor de Direito Penal e Processo Penal, e de repente eu me entusiasmei tanto que fui um autodidata em aprender a bioética. Isso me proporcionou também a realização de um curso de doutorado e pós-doutorado, buscando um maior conhecimento. Foi quando eu fui para a CONEP em Brasília, Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, né, em Brasília, e fiquei lá durante 3 anos. Direito penal eu esqueci. Ficou para trás. Eu estou na segunda vida. E nesta segunda vida, você se encontra, e eu pelo menos me encontro como se tivesse na juventude, meus 25, 26 anos de idade, porque eu estou começando uma nova etapa. E justamente por isso que eu me sinto honrado em estar aqui conversando com os senhores, sinto muito feliz, porque eu tenho assim, a responsabilidade de trabalhar o assunto, que é um assunto que gera aí muitas polêmicas, é um assunto que nós podemos chamar na área da bioética de verdadeiro dilema para o médico, e isto me faz com que
eu tenho uma responsabilidade maior. Pois bem, alguns antecedentes, e só para começar a nossa palestra, a nossa conversa, o Supremo Tribunal Federal decidiu uma ação em que se questionava se, em razão de um credo religioso, pode o Estado, ou deve o Estado, custear um tratamento que não está dentro da programação da rede pública. Este é o questionamento que o Supremo Tribunal Federal teve que responder. Antes dessa decisão, vocês devem saber, ouviram falar também, muitas decisões foram proferidas isoladamente em favor, contra a realização de transfusão de sangue em testemunhas de Jeová. A nossa conversa é uma conversa de nível já elevado, nós não vamos discutir o problema de religião, se está certo ou errado. Nós vamos discutir o aspecto legal, o aspecto bioético e o aspecto científico da decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ele tem uma função muito nobre na nossa Constituição. Ele é o guardião da Constituição. O guardião fica responsável para guardar tudo que está ali, alojado, e principalmente interpretar. Os americanos têm um blocário que eles usam constantemente. Eles falam o seguinte: a lei é aquilo que a Suprema Corte diz que é. Olha o nosso Supremo. A lei é aquilo que a Suprema Corte, no caso dos Estados Unidos, diz que é. Então, ele tem, sim, uma função interpretativa. E no direito, nós temos uma ciência, uma disciplina, chamada hermenêutica. Hermenêutica, vocês não têm na área da medicina, né? Não existe, porque a hermenêutica é uma ciência que colabora a interpretação e traz as regras, né, a metodologia para a interpretação de uma lei. E o direito, ele é essencialmente interpretativo. É diferente no caso dos senhores, vocês têm que conhecer muito bem a área de física, química, biologia, dos engenheiros também, menos a parte de biologia. O advogado, ele tem a criatividade. Os senhores têm a obrigatoriedade de seguir o protocolo determinado anteriormente pela ciência. E isso faz com que o direito você tenha essa criatividade. A lei tem um autor jurídico, que ele chama Carlos Maximiliano, e ele tem um maior clássico brasileiro a respeito da hermenêutica. Ele fala o seguinte: a lei, ela depende do lado que você lê e interpreta. A letra fria da lei, praticamente, ela não diz muita coisa, mas toda lei tem um biombo. Então você não tem que ficar na frente dela, lendo no frontispício o que está escrito. Você tem que ir no biombo para ali pegar as veias interpretativas para saber por que essa lei chegou aqui. Quais são os destinatários dessa lei? E, principalmente, a ampliação da própria lei através da interpretação. Vejam, senhores, um exemplo, tem um autor jurídico, ele é espanhol, Jiménez de Azúa, e ele coloca o seguinte exemplo. E aqui, já que nós estamos na área da medicina, um médico que mora no interior, numa cidade aí de 200 mil habitantes, mais ou menos, ele vai atender uma mulher no seu consultório, está atendendo normalmente, a mulher entra no consultório e ele a recebe. Cara senhora, em que posso lhe ser útil?
Cara senhora, em que posso lhe ser útil? Vocês veem alguma coisa equivocada nesse modo do médico interpelar a paciente? Não. Não. Cara aqui no sentido de prezada, dileta, até mesmo se tiver mais intimidade, querida, né? Senhora. Mas, cara, também, o médico quis dizer que aquela mulher, naquela cidade, ela é uma prostituta. Enfim. Então, quando ele fala, cara senhora, ele está querendo dizer, os seus préstimos amorosos são caros. Entendeu? Os seus préstimos amorosos são caros. Olha a interpretação de cara senhora, que não tem nenhuma malícia, mas de repente, se você aprofundar, e você vai chegar a essa conclusão. Puxa vida, a mulher é prostituta e realmente ele está falando dos serviços profissionais dessa mulher. É a interpretação. Eu direi a interpretação. E hoje, principalmente, aqui um conselho que eu dou para todos, tomem cuidado com aquilo que você fala. Qualquer coisa hoje é assédio. Assédio moral, assédio sexual. Um olhar já é o assédio. Nós estamos entrando numa época em que há uma fiscalização rigorosa a troco de nada. Porque nós estamos desvirtuando o relacionamento humano. E quando você diz alguma palavra que é dúbia, por favor, explicite o significado daquilo que você está falando, para que não gere nenhuma dúvida. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal foi chamado recentemente para decidir uma questão relacionada à sistolia fetal. A sistolia fetal. O Conselho Federal de Medicina, que é o órgão que representa o colegiado médico do Brasil, ele é um órgão que tem legitimidade para tanto, expediu uma resolução, e a resolução na hierarquia das leis, ela está lá embaixo. Porque ela é interna corporis. Esta resolução é direcionada aos médicos, aqueles que pertencem àquele grupo que são os médicos. Pois bem, e nesta resolução, o Conselho Federal de Medicina proibiu a realização desse procedimento quando se tratar da 22ª semana em diante, não podendo mais fazer. O Supremo Tribunal Federal foi chamado. Por que ele foi chamado? Guardião da lei. Guardião da lei. Aí ele foi chamado para falar o quê? Se está correta ou não aquela conduta do Conselho. O Supremo, através de um ministro, isoladamente, deu uma liminar no sentido de suspender esta resolução, porque esta resolução não está adequada. Tem uma outra regrinha de hermenêutica que fala o seguinte: ubique lex non distinguit nemo distinguere potest. Eu gosto de falar em latim, por quê? Eu aprendi isso na faculdade e eu não quero jogar fora. E, pelo contrário, é uma riqueza muito grande. Você saber essas coisas aí em latim, às vezes meus alunos mais novos nem sabem o que é latim, mas eu estou falando e eu explico para eles depois a riqueza da língua, né? Então, nesse brocário, nesse problema, o que significa? Onde a lei não distingue, ninguém pode discernir. O que a resolução do Conselho fez? Distinguiu a lei que ele fala, é a lei do Código Penal, é o artigo 128 do Código Penal, quando fala o aborto é permitido nas seguintes situações. Primeiro, para salvar a vida da gestante. Segundo, quando se tratar de estupro. E a terceira, que é uma decisão também do Supremo Tribunal Federal, quando se tratar de feto anencefálico. E nessas três condições, pode. E lá, o Código Penal falou alguma coisa com relação ao tempo de gravidez? Não. A qualquer tempo. A interpretação a ser feita é exatamente essa, a qualquer tempo. Por isso que foi suspensa. Essa ação vai retornar para o colegiado e eu posso garantir aos senhores que todos os ministros votarão nesse sentido. Essa resolução ela está infringindo o texto legal
que não é proibitivo. Intervenção da justiça corrigindo uma determinada situação que não tem abrigo legal. Tivemos também uma outra ação de muita repercussão, é uma ação direta de inconstitucionalidade interposta na época pelo Procurador-Geral da República com relação à Lei de Biossegurança. Esta Lei de Biossegurança é a lei, colocar aqui depois se tiver interesse, 11.075 de 2005. O artigo 5º dessa lei fala o seguinte: poderão ser utilizadas células tronco-embrionárias para fins de pesquisa e terapia, desde que satisfeitas as seguintes condições. Primeiro, que o embrião esteja congelado ou criopreservado há 3 anos ou mais. Segundo, que esse embrião não será utilizado na reprodução. E terceiro, que haja anuência dos genitores. O texto da lei, genitores. Genitores por quê? Porque o homem e a mulher, casados ou não, união estável ou não, que decidiram ter um filho, procuraram uma clínica de reprodução, cederam o seu material, óvulos e sêmen, o médico fez a manipulação, criou os embriões e congelou esses embriões. E aí vem a lei e fala: esses embriões congelados poderão ser utilizados para fim de pesquisa e terapia. Olha, aí causou um alvoroço, porque esta ação está dizendo o seguinte: não pode vingar esse artigo 5º da lei, porque é inconstitucional. Você está matando o ser humano. E aí vem o Brasil, chamado pelo Supremo Tribunal Federal, para decidir qual que é o início da vida humana. Quando é que se inicia a vida humana? E o ministro Aires Brito, que foi redator desse processo, deu uma verdadeira aula de bioética quando ele enfatizou: uma coisa é o embrião extraútero, a outra coisa é o embrião intraútero. Este extraútero não vai pildar enquanto ele estiver em balão de nitrogênio. O intraútero, esse tem ido para vingar. A proteção e a tutela legal é em cima daquele intraútero. O outro é fora. E a medicina chama de embrião ou feto. No direito, há uma definição mais consistente. O direito chama de nascituro. O artigo 2º do Código Civil fala que nascituro é aquele que vai nascer. É do verbo nascere, em latim, que está no futuro do presente, significa aquele que vai nascer. Aquele que está em balão de nitrogênio, aquele não vai nascer. Então, a vida humana, para a decisão do Supremo Tribunal Federal, tem início com a concepção intraútero, ou fertilização in vitro, deslocada posteriormente para o útero, e a partir desse instante nós temos o início da vida humana, e o Código Civil preserva os direitos do nascituro desde a sua concepção. Então vejam que o Supremo Tribunal Federal ele está entrando e ingressando a todo instante, e principalmente na área que envolve a saúde. Porque as nossas leis não são leis atualizadas, não são leis pertinentes. E o que nós trabalhamos hoje? Na realidade, trabalhamos com resolução do Conselho Federal de Medicina, né, que dita as normas para os profissionais da área, e, eventualmente, uma portaria do Conselho Nacional da Saúde, Ministério da Saúde, regulamentando determinada matéria. Então, isso faz parte da atividade do Supremo. Ele tem todo esse direito de fazer a interpretação, e a melhor interpretação que ele quer encontrar. E muitos outros casos foram decididos pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso que a bioética ela tem um espaço hoje muito grande, em razão de ter sido inserida na nossa Constituição de 1988
principalmente quando essa Constituição erigiu a categoria de dogma o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio nós pensamos lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, trouxemos aqui para o Brasil e aqui ele se ampliou. A Constituição Federal, só vocês verem, o artigo 5º, ela traz um rol imenso de direitos individuais e direitos coletivos. Nós vivemos numa situação ainda de superlativo do texto constitucional. A Constituição, apesar de ser de 88, ela já tem várias emendas. E essas emendas servem justamente para poder atualizar a Constituição de acordo com o pensamento popular. E aí, por exemplo, o artigo 196 da Constituição Federal fala que o Estado ele é obrigado a intervir, a ser o provedor do cidadão para que ele possa ter saúde, então medidas preventivas e até mesmo medidas curativas quando ele já está afetado por alguma enfermidade e necessita dessa intervenção estatal. Esta criação é do Michel Foucault. E nós vamos buscar o Michel Foucault, grande pensador, não é de muito tempo, ele é do final, ele é do século passado, morreu aí também no faz muito tempo, se não me engano, 1970, 1980, e ele criou a biopolítica e o biopoder. O que é biopolítica e biopoder? O Estado é obrigado a conferir a toda pessoa o direito e o acesso à saúde, para que essa pessoa possa desenvolver a sua potencialidade, a sua cidadania e possa realizar os seus projetos de vida. Está lá com o pensamento e por poucos. E o que a nossa Constituição foi? Abarcou, pegou, pensou e trouxe e implantou. O SUS nada mais é do que esse resultado de pensamento, também em razão da sua universalidade, da sua equidade. Pois bem, essa decisão que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ela tem tudo a ver com dois fatores importantes. Primeiro, o pensamento bioético. Segundo, código de ética médica. Então, quando nós fazemos uma análise rasteira a respeito dessa decisão, e principalmente os senhores médicos irão chegar a uma conclusão que é uma decisão errônea, inadequada e desproporcional até mesmo com a realidade da saúde. Acontece que tem código de ética médica, que ele é atualizado constantemente, ele é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, e por sem resolução é fácil você atualizar. É difícil você atualizar uma Constituição, que vai para a Câmara de Deputados, vai para o Senado, a discussão, tudo isso até chegar no Executivo. Sim, o Código de Ética Médica é resolvido pelo próprio Conselho Federal de Medicina. E se os senhores observarem, esse código, eu não vi nenhum código de ética igual a isso, em que praticamente tudo é proibido ao médico. É proibido ao médico, 2 pontos. Aí vem um rol de proibições. O artigo seguinte não fala que é proibido, fala é vedado. Pode ver lá. É vedado ao médico, mais proibições. E depois vem lá, obrigações do médico, mais cumprimentos, mais obrigações. Né? E esse Código de Ética Médica elegeu o princípio da autonomia, a vontade, como sendo o alicerce, a base, o suporte, a mera mestra do pensamento bioético e médico. Então, quando nós falamos em autonomia da vontade do paciente, nós estamos falando do primeiro princípio da bioética. Autonomia da vontade, aí vem princípio da beneficência ou não maledicência, e depois o terceiro,
o princípio da justiça distributiva ou o princípio da isonomia. Pois bem, os senhores pensam que isso é atual. Nada. Direito romano teve um imperador que fez a compilação de toda a legislação romana. E eles tinham sempre um princípio da autonomia da vontade. Esse princípio falava o seguinte: actor agite quando vulti. Isso do latim vai pegar mais ou menos. Actor agite quando vulti. V-U-L-T. O autor age quando quer. E como quer. O princípio da beneficência, que vocês aprenderam como sendo primo do nocere, também lá em Estudados, era neminem ledere. Neminem ledere. A ninguém causar dano. E o primo no nocere, em primeiro lugar, não prejudicar o paciente. Essa recapitulação, só para vocês saberem que, na realidade, a bioética era de 1960, quando ela iniciou, junto com os Beatles, que tem só Paul McCartney hoje, junto com os Rolling Stones, que ainda tem uma grande turma lá dentro, junto com a Minisai, a Guerra do Vietnã, Brasil em 62 foi campeão mundial, e eu disse, tal, e nós evoluímos. Tanto que a bioética ela foi criada para proteger, na época se chamava natureza, hoje se chama meio ambiente. Ela foi criada para proteger a natureza. E olha o que está acontecendo hoje. O brado dela, em 1963, foi justamente esse: nós temos que cuidar dos futuros desastres ecológicos. A natureza não está suportando tantos desacordos. Nós temos que ver. Aí mudaram o foco, retiraram da natureza e acharam que a abrangência maior seria do homem. E como realmente é. Mas nós esquecemos dessa parte da bioética. E agora nós estamos sofrendo. É igual uma pandemia. Ou pior, dependendo do caso, uma sindemia, como aconteceu no Rio Grande do Sul. E esse código de ética médica prestigia e muito o princípio da autonomia do paciente. O médico ele tem por obrigação, quando atender o paciente, expor a ele, o que ele está achando, fazer os exames, relatar ao paciente e ver como ele vem. Aí que está a grande diferença. E ver como o paciente, o que é que ele quer que faça. Acabou aquele imperialismo médico. O médico fala, o seu caso é cirúrgico. Nós vamos ter que fazer a cirurgia, tem um lápis vazio, e você marca para a secretária um dia para a gente fazer o procedimento. Hoje, você não pode falar isso para o paciente. O paciente é detentor de 50% da decisão médica, por isso que é ótimo que os médicos, e muitos médicos não conseguem entender. Ele é detentor de 50%, quer dizer, 50% da responsabilidade do médico e 50% do paciente. Porque o paciente vai aderir à vontade do médico. Porque ele tem que ter autorização e licença, no caso de cirurgia invasiva, para entrar dentro do corpo da pessoa. Você vai entrar na casa de alguém, você tem que tocar a campainha, bater na porta e pedir autorização para entrar. O médico tem que fazer o mesmo raciocínio. E ele tem que obter o quê? O termo de consentimento. Termo de consentimento informado. Nós temos dois tipos de termo de consentimento. Termo de consentimento livre e esclarecido. Termo de consentimento livre e esclarecido. Termo de consentimento livre e esclarecido. E o termo de consentimento informado. E aqui vou só relembrar umas coisinhas que vocês já sabem, mas são 3 resoluções importantes. A primeira delas, resolução 196, de 96. A segunda é a 466, 2012. A terceira, 510, 2015. Resoluções do Conselho Nacional de Saúde. Essa primeira daqui
foi a que permitiu o início dos estudos com pessoas humanas, né? Mas, assim, ainda muito precário. A outra, que é a 466 de 2012, já veio com plenitude total. E o foco principal é a proteção do participante de pesquisa. E aí que vem. O termo de consentimento livre e esclarecido, ele é usado única e exclusivamente quando se tratar de pesquisa com humanos. Ótimo. Muita gente confunde isso. Ele é só tratado no campo de pesquisa. Termo de consentimento livre e esclarecido. Tem até um pleonasmo aí no mesmo, né? Então, do meio. Porque ser livre significa ele é consentido. Esse verbo, essa palavra consentir, vem de um verbo latino, que é em companhia de, mas o verbo sentire significa sentir. Sentença é o sentimento que você tira de um processo. Então, consentimento significa que você já concordou com você e com a pessoa com quem você está falando. Então, ele já é livre. Ele já é livre. Ele representa de forma inequívoca a sua vontade de praticar ou não praticar determinada conduta. E o termo de consentimento informado, esse é diferente. Essa é a relação médico e paciente. Médico-paciente. A relação médico-paciente, ela é linear. Médico e paciente. Ela é a relação linear. Quando se trata de pesquisa, é uma relação triangular. Olha só. É uma relação triangular. Por que triangular? Porque de um lado tem o pesquisador, do outro lado tem o participante da pesquisa, e lá em cima, o Estado, através do quê? Sistema CEP-CONEP, que vai analisar, avaliar as pesquisas e permitir a realização, observando sempre e principalmente a proteção para o participante. Isto é de vital importância para que os senhores possam entender essa decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo, ele vem assim com franquias abertas interpretativas. Essas franquias, elas não estão localizadas assim no nosso conteúdo consuetudinário. Nós não estamos aproximados ainda. Por exemplo, quando o Supremo decidiu a respeito da sociedade entre homem e mulher, sociedade afetiva, ele falou que 2 homens ou 2 mulheres podem ter a união estável e também podem casar, embora sejam de mesmo sexo. Isso causou amoroso, muita gente não aceitou e a situação hoje já está legalmente confortável. Por quê? A evolução dos tempos, evolução dos costumes, e nós vamos seguindo nessa linha. E agora vem toda essa cauda tecnológica atrás, puxando ainda mais para cima todas as interpretações que sejam favoráveis ao homem. E nessa linha de pensamento, no caso agora específico, testemunha de Jeová, nesta linha de pensamento, o legislador, o julgador, entendeu que nós temos na Constituição Federal aquilo que nós chamamos de cláusulas pétreas. O direito à vida é uma cláusula pétrea. O direito à sua intimidade é uma cláusula pétrea. O direito de você escolher o que você quer através da sua autonomia, através da sua autodeterminação, também é uma cláusula pétrea.
O direito à saúde é uma cláusula pênal, não pode mudar, tem que ser assim. E para mudar, tem que mudar para melhor. Não pode restringir, tem que ampliar. E o Supremo fez o quê? Uma análise da situação da individualidade. Por incrível que pareça, a nossa tendência é, hoje, ampliar o conceito de individualidade. José Paulo da Costa Júnior, professor da USP aqui em São Paulo, ele apresentou uma tese em 1953, na Itália, de um livro que se tornou posteriormente um livro chamado O Direito de Estar Só. No direito, nós temos o direito ao silêncio. Por exemplo, o réu, ele não é obrigado a se pronunciar perante a justiça. Ele pode levantar em seu favor o direito ao silêncio. Mas nesse caso que eu estou falando, é o direito à intimidade, no sentido de que a pessoa, na sua individualidade, ela tem autonomia total com relação a ela, e autonomia total com relação aos demais, desde que não prejudique os demais. O Carlos Drummond de Andrade, ele falava, né, que a pessoa, a intimidade da pessoa é tão grande, que você não consegue controlar nem seus próprios pensamentos. E tudo aquilo que você pensa pertence a você, não pertence ao mundo, a não ser que você exteriorize. Se você quiser, por exemplo, pensar, eu quero matar o fulano de tal porque ele é meu inimigo. Enquanto esse pensamento estiver ali na sua mente, você tem liberdade total de matá-lo de qualquer jeito. Mas se você exteriorizar essa vontade, aí tudo liga para você. Então, dentro de você, você tem a sua autonomia, você tem a sua independência. E nessa linha de pensamento, o Supremo Tribunal Federal concluiu que o direito à crença, ele tem mesmo que late dos demais direitos. Então, todos os direitos, os chamados de cláusulas pétreas, devem sim ser exercidos, e este exercício está obedecendo rigorosamente o preceito constitucional. O julgamento que nós estamos falando, na realidade, e não foi, e muita gente está pensando, não foi para determinar ou colocar uma pedra de cal que seja definitiva esta situação, se pode ou não pode fazer transfusão de sangue em testemunha de Jeová. O questionamento, isso que eu falei para vocês no início da palestra, o questionamento é se o direito à crença ele pode custear um tratamento que não está prescrito ali na rede pública. Se a rede pública, ela pode pagar um tratamento alternativo. A mulher foi se submeter a uma cirurgia em Manaus. Eu não me lembro agora o nome dessa cirurgia, mas é uma cirurgia relacionada com a parte da biológica, e o médico falou para ela, minha senhora, eu vou precisar de 2 termos de consentimento. O primeiro, para poder fazer essa cirurgia, termo de consentimento informado. O segundo, a senhora é testemunha de Jeová? Sou. Então eu vou pedir para que a senhora assine o termo de consentimento permitindo que eu faça a transfusão. Eu não vou assinar, porque eu não quero. Eu tenho um credo e esse credo não permite. Eu não vou assinar. E ela entrou, não se tratava de um caso de cirurgia urgente, ela entrou com uma ação judicial dizendo, olha, eu fui lá, o médico falou que eu tenho que assinar esse termo, eu não quero assinar, porque a minha religião não permite. E eu estou no bolso do meu direito. E diante disso, é a minha autonomia da vontade que está expressa ali, é a minha autodeterminação e é a minha pessoa. Eu sou uma pessoa e o meu direito tem que ser resguardado, porque ele tem proteção constitucional. A justiça falou o seguinte, olha, no caso aqui, nós vamos decidir dessa seguinte forma, nós vamos entender que o médico tem sim o direito de exigir dela esse documento, e se ela se recusar, o médico não faz.
e foi até o Supremo Tribunal Federal. Foi até o Supremo. O Supremo decidiu o seguinte: o Estado é obrigado a custear o tratamento que não está ali contemplado, tratamento que seja alternativo, substitutivo da transfusão, porque faz parte e integra o direito da personalidade da pessoa. Não foi uma decisão, como todo mundo está pensando, que já fechou a questão. Não. É para saber se o Estado é ou não obrigado a custear o tratamento alternativo. E a decisão do Supremo é que o Estado é obrigado a custear esse tratamento alternativo. Então, vai ampliar o serviço do SUS, o SUS vai ter que se ajustar a essa nova realidade, ter todo esse tratamento alternativo, para que a pessoa falando não, o médico não tenha essa possibilidade. Mas não vai ficar só por aí. Não vai ficar só por aí. Essa pessoa que não quer fazer, e aqui é o conselho que eu dou, que não quer fazer a transfusão, que não aceita, ela está exercendo um direito seu. Você, como médico, tem que exercer o seu direito também. A senhora vai assinar, então, um termo de consentimento negativo. Isso não existe, eu estou inventando, mas eu acredito que ele é suficiente para suportar a decisão médica. O que é o termo do consentimento negativo? Do contrário, você vai dizer que você não aceita fazer a transfusão de sangue em razão da sua crença, tal. O médico, de posse desse documento, eu não posso executar o procedimento. Aí o médico fala, mas eu também sou contra o tratamento alternativo, porque eu não acho que ele seja eficaz. O que o médico vai fazer? Recusa. Objeção terapêutica. Excusa de consciência, que está no Código de Ética Médica. Excusa de consciência. Eu não quero fazer esse procedimento porque, no meu modo de pensar e de acordo com os protocolos existentes, ele não é suficiente, ele não é eficaz. Diante disso, me recuso a continuar como médico desta paciente e, desde já, faço a comunicação ao Conselho Regional de Medicina, ao diretor do hospital, ao Ministério Público, pode fazer, e se quiser ir até a delegacia de polícia. Por quê? Para que aquele documento seja de conhecimento público. Para que aquele documento represente que você, como profissional da saúde, não quer fazê-lo porque você não vê a eficácia. E isso se chama excusa de consciência. Agora, se tratar de uma situação de urgência, não há excusa de consentimento. Aí o médico tem que fazer. Numa cidade pequena, por exemplo, uma mulher está começando a fazer um procedimento de abortamento, ela passa a mão e é levada para o hospital. Só tem um médico. Esse médico, ele, pela crença dele, pela convicção dele, ele é contra o aborto. E aí? Ele vai concluir aquele quadro de abortamento ou vai se recusar alegando a excusa de consciência? Meu pois. Aí ele é obrigado, mesmo contra a vontade dele, a terminar aquele procedimento para salvar a vida da paciente. Então, esta autonomia da vontade, ela está hoje ganhando ordem, em ordem aqui no Brasil, principalmente no Supremo Tribunal Federal. E não sei se vocês viram, na semana passada morreu o Antônio Cícero. Antônio Cícero, poeta, compositor, né, de várias, a irmã dele, Marina Silva, é cantora, compositor de várias canções. Ele morreu na Suíça por suicídio assistido. Suicídio assistido é quando você necessita da intervenção ou de um órgão estatal ou de uma instituição devidamente catalogada
autorizada para auxiliá-lo na sua plenitude. E ele praticou de acordo com a sua convicção, com a sua autodeterminação. E este fato, Alain Delon, por exemplo, que morreu agora, há pouco tempo, 2 ou 3 meses, né, o ator Alain Delon, ele teve também a mesma morte. E eu lembro que quando ele estava doente, descobriu a doença dele, ele pediu e elegeu o filho dele como o responsável pela realização do suicídio assistido. Nos Estados Unidos, no estado de Oregon, já foi introduzido agora também o suicídio assistido. E tem mais 6 estados dos Estados Unidos que estão querendo mudar a legislação para instituir suicídio assistido. Por quê? Ele é o resultado, de forma inequívoca, da vontade da pessoa. Então, há necessidade que a pessoa esteja com a sua rigidez mental perfeita e que ela demonstre que ela quer aquele procedimento. E esse procedimento, ele é um procedimento que dá uma certa dignidade à morte da pessoa. É melhor ele passar por esse procedimento do que dar um tiro na cabeça. Esse procedimento, ele está ganhando hoje grande vulto justamente porque predomina a vontade. E isto pode chegar ao Brasil? Eu acho que pode chegar no Brasil. Pode. O que nós temos hoje? Nós temos a eutanásia, nós temos a distanásia, nós temos a ortotanásia. Vamos colocar assim das modalidades de morte, né? A eutanásia é proibida lá no Código Penal, apesar de chamar morte caritativa, né, ou morte benigna, ela é considerada crime, porque há uma intervenção direta antecipando a morte da pessoa. E o Código de Ética Médica, de uma forma assim soberana, ele passou por cima até do Código Penal, ele introduziu a ortotanásia. Ortos em grego, aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é determinado, aquilo que vai trazer benefício. Tantos morte, a morte correta. A morte correta. No parágrafo 1º do artigo 40 do Código Penal, vocês vão encontrar lá. No caput do artigo 40, vocês vão encontrar o seguinte: é proibido o médico praticar a eutanásia, mesmo que seja com o consentimento dele ou de seus representantes legais. Bom, parágrafo seguinte: quando o paciente se encontrar em situação de irreversibilidade, o médico, lá está escrito deverá, mas não é poderá. Dever é obrigação, poder é faculdade. Então o médico poderá suspender a obsessão terapêutica. Olha só, suspende a obsessão terapêutica, porque não está adiantando nada o medicamento e ele vai morrer mesmo. E vamos introduzir cuidados paliativos. Por quê? Cuidados paliativos têm condições de melhorar a plenitude da vida da pessoa, dando a ela uma qualidade de vida razoável, mesmo na sua plenitude. E isso depende do quê? Depende do paciente. Se não tiver, do seu representante legal. É o termo de consentimento. É a demonstração inequívoca da vontade dela. Que é o totalidade. E ali nós ficamos, né, diante de uma situação inevitável. A autonomia da vontade da pessoa é predominante em todo. Essa decisão do Supremo, obliquamente, não diretamente, ela está atingindo também os praticantes do credo e testemunhas do Jeová. No sentido de que você tem direito, sim, de solicitar um tratamento alternativo. Você tem direito de recusa ao tratamento de transfusão, mas você tem direito de solicitar um tratamento alternativo. Isso você tem direito. E com essa situação, o paciente, ele se vê empoderado, porque
O poder está com ele, o mando, o poder de mando é dele. O poder de autorização é dele. E ele pode, dependendo da situação, chegar para o médico, e o médico, já conhecedor de toda essa história, vai ver que o paciente está com razão em solicitar tratamento que seja substitutivo. A esse respeito, tramita também no Supremo Tribunal Federal uma ação chamada arguição de descumprimento de preceito federal. Arguição de descumprimento de preceito federal. Essa ação foi intentada pela Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge. O que ela fala nessa ação? Que a pessoa, em razão do credo ou em razão da sua convicção, pode recusar-se a receber a transfusão de sangue e o médico é obrigado a acatar esta decisão. Não tem validade, porém, quando se tratar de criança e adolescente ou pessoa maior que seja incapaz. Nesses casos, há sim a obrigatoriedade de fazer a transfusão. Sendo pessoa maior, e maior aqui de 18 anos, ela tem força suficiente, autonomia, independência para gerir a sua própria decisão. E quando ela fala não, ela está exatamente se colocando numa posição contrária à própria ciência. O que a ciência faz? A ciência é o resultado de práticas reiteradas que vão se aperfeiçoando. Uma determinada cirurgia, há 20 anos, por exemplo, era de determinada forma. Hoje já é completamente diferente, mas no sentido de aperfeiçoar. E aí, se você quiser entrar nesta área para um debate frontal com a medicina, você pode entrar. A medicina tem soluções mais práticas, também acho. A medicina tem resultado mais vantajoso, também acho. Mas a pessoa, o paciente, que é o detentor da determinação, não quer. Então você não pode obrigar. Você não podendo obrigar, você vai ter que dar para ela uma outra opção. Se você, porém, não sabe que ela é testemunha de Jeová, quando do início do atendimento, e ninguém lhe falou, se você fizer, não vá, nenhum óbice legal. Porque o médico está desconhecendo essa situação, que é uma situação que seria preponderante. Mas se você desconhece e há necessidade de realizar um procedimento naquele instante, você poderá fazê-lo e não há nenhum questionamento com relação à sua conduta, que foi uma conduta regrada pelos seus princípios deontológicos e regrada também pelo respeito à vida da outra pessoa. Quando você assina lá o seu juramento de Hipócrates, você fala, né, que você vai cuidar, vai zelar pela vida e pela saúde das pessoas. Então, isso está contido na sua própria obrigação. E essa decisão, cara, vai trazer várias sequelas. Por quê? Nós estávamos despreparados. O sistema de saúde pública totalmente despreparado. Alternativas para a substituição, agora é que nós vamos começar a providenciar. E tem local que não vai ter alternativa. E como é que faz um local que não tem alternativa? Imagina lá, o paciente fala, sou testemunho de Jeová, não vou assinar o termo. Tudo bem, o governo até aí. Mas como é que fica a situação dele se precisa fazer e ele não permite deixar morrer? Veja, você médico vai assistir à morte do seu paciente? Ou você vai intervir? E se você intervir, você sabe que você vai ter sequelas, não só da sua área médica, do seu código de ética médica, como também essa paciente vai entrar com uma ação civil de danos morais para você.
E aí? E ninguém tem de consentimento negativo. Tem de consentimento negativo. E eu não tenho alternativo. Não tenho tratamento alternativo. Mas ela não quis. Eu obedeci e atendi o pleito dela, que ela não queria ser transfundida. Pode. E aí, eu vou mesmo assim passar por cima de todas essas regras se o próprio Supremo já decidiu nesse sentido? É uma situação até parece uma ficção científica, né? Mas não é uma ficção, é uma realidade que pode acontecer. A pessoa vai se bater, né, em não querer. Quando eu era promotor, era lá em Rio Preto, lá tem um hospital de Bates, está muito grande, da FAMEP. E esse hospital constantemente tinha problemas com testemunha de Jeová. E eles já tinham até um formulário pronto, que o próprio hospital, o diretor do serviço, ele mesmo assinava, pedindo uma autorização judicial para transfundir pacientes. Essa autorização judicial é concedida. O promotor falava, o juiz falava, e no mesmo instante, a pessoa que levava estava aguardando para retornar lá no hospital que eles estavam aguardando para realizar o procedimento. Aí a família vai reclamar com quem? Ele, testemunha de Jeová, que foi transfundido, ele vai reclamar com quem? A justiça que determinou. O médico falou, eu só cumpri ordem. Eu só cumpri ordem. A justiça mandou fazer isso. E ele está isento. Né? E a justiça, ela determinou por quê? Porque ela tem motivos para determinar. Agora é diferente. Agora é diferente. Como é que a justiça vai autorizar ou autorizar tomar uma decisão que seja contrária a essa decisão? Um ministro do Supremo Tribunal Federal. Só um ministro que não votou porque estava ausente em razão de doença. 10 votaram. Todos. Decisão unânime. Não tem mais que questionar. Não tem mais que questionar. O que eu sempre aqui, já estou terminando por aqui, minha fala, o que eu sinto na realidade é que nós vamos ter, daqui para frente, muitos dilemas. E a bioética, ela vive de dilemas, né? Estamos conversando aqui no comecinho. Ela vive de dilemas. Dilemas são conflitos. Conflitos internos provocados em razão de problemas externos. E você tem, como médico, como o profissional da saúde, a responsabilidade de tomar uma decisão. E essa decisão, ela não pode fugir. Veja, tudo isso que eu falei para os senhores a respeito das decisões do Supremo, ela não pode fugir do preceito ou da determinação já imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Eu até vim sugerir aqui para o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, eu faço parte da Câmara de Bioética. Eu sugeri a eles a realização de uma cartilha para os médicos, mas assim, enunciando ali várias situações, várias hipóteses e quais seriam as respostas mais convenientes e as condutas mais apropriadas. Porque nós vamos ter uma série de questionamentos. Muda radicalmente e nós não estávamos preparados para esta mudança. Veja, o sistema SUS tem que implantar a toque de caixa, essas outras medidas substitutivas para poder atender o reclamo do paciente. Alguns dizem, e aqui já mesmo para finalizar, alguns dizem o seguinte: no instante que o Supremo proferiu essa decisão, ele está excepcionando, ele está fugindo do princípio da isonomia, que todos são iguais perante a lei. Nesse caso, nem todos são iguais perante a lei. Há uma disfunção, há uma disjunção de uma interpretação legal, né, que tem também consistência. Se todos são iguais perante a lei, significa que não há regras de exceção. E nós estamos, na realidade, diante de uma regra de exceção, provocada em razão de direitos descritos e explicitados na nossa Constituição. Eu acho que não, já está bom por aqui, né?
Vamos. Excelente ver que a habilitação motorianos que agora colocando de tema e histórias. Ariel, por favor. Vamos. Quando estava muito nas caritas. Obrigado. Tchau, Kelly. Agora, professor Babes, você está por lá, você consegue, e você está professor, traz para a gente um embasamento para algumas decisões que estão complexas. A minha dúvida com relação à questão da incorporação dessas novas tecnologias seria obrigatória pelo SUS, né? Que tem uma questão de uma incapacidade, por exemplo, da estrutura do hospital, de oferecer essa alternativa. Eu queria saber nessa situação, por exemplo, até imaginemos se numa situação ideal, as unidades do SUS teriam essa facilidade de acesso a esse tratamento alternativo. Só que a realidade não é essa, né? E aí, nesse meio, como é que a gente se posicionaria? Né? A gente fala que tudo vai encaminhar para a judicialização da saúde. Né? Eu já tenho outro pensamento. Nós estamos vivendo a biologização do direito. Biologização do direito. O direito está entrando na era da biologia. Então, nesse caso, eu sugeri o seguinte: a pessoa vai no equipamento clínico de SUS e ele não tem ainda, porque todos deveriam ter, não tem ainda o equipamento, não tem ainda de oferecer esse tratamento alternativo. O que deve ser feito? Sempre conversa, mesmo. Segundo, sempre documento. O meu irmão é médico, é cardiologista. Eu falo para ele sempre o seguinte: você falou para o paciente, falei, você falou que jeito. Não, eu expliquei para ele. Não, o paciente é seu pior inimigo. Escreva. Ainda bom. Fui orientado pelo médico plano de tal, nessa oportunidade, que eu não posso fazer isso. Vamos. Documento. A justiça trabalha documento. Ela quer papel. Então, numa situação dessa, se anteriormente, quando do atendimento da pessoa, você já souber que ela é adepta dessa religião, você tem que tomar as cautelas e os cuidados. Primeiro, falar para ela: olha, esse tipo de procedimento que nós vamos fazer, provavelmente nós vamos ter que transferir. Você concorda? Não. Não, eu não concordo. Eu quero tratamento alternativo. Nós ainda não temos tratamento alternativo aqui, mas nós temos esse tratamento alternativo no hospital tal. E você dá o nome do hospital. Cara, tem pizzas da quarta série, aí vai isso aí. Aí vem pra cá. Mas isso para você resguardar ali a instituição e retornar também os médicos responsáveis pelo atendimento. Então, vai ter que assinar esse termo de consentimento negativo. E no próprio termo de consentimento, tem que constar que ela optou para tratamento alternativo. E aí você vai acrescentar que o hospital não está preparado para tratamento alternativo. Porém, a paciente ou o paciente foi orientado de buscar o hospital tal que tem esse centro de tratamento jurídico. Nós vamos ter que fazer um curso de direito. Vai falar em curso de direito, eu vou passar a palavra assim, para o professor Fábio Cabral, que é médico, ginecologista e obstetra e advogado. E lá, então, é colega ali, ó. Então, é colega. Muitos fatos. Tantas saúdes, telefones antes. Viram nunca tipo dócios no cirurgião. Achar coisa, importante. E eu disse, get away from back, not just. Wait,
Tá. Pode falar isso. Eu vejo com bons olhos essa decisão. Eu vejo com bons olhos porque, na verdade, antes do médico, ele não era respaldado, não é? Por leis, não existiam leis a respeito disso, não tinham decisões de tribunais superiores a respeito desse tema. E o médico, numa situação de urgência, ele ficava, às vezes, à mercê daquela situação em que se ele oferecia o tratamento com transfusão sanguínea. Ele era muitas vezes sancionado posteriormente pelo paciente ou pela família, por conta de ter feito um tratamento contra a vontade do doente, ou se ele não fazia a transfusão, não fazia o tratamento necessário, muitas vezes ele podia ser acionado, inclusive, pelo Ministério Público com relação à omissão de socorro e não ter oferecido o tratamento adequado. Eu acho que com essa decisão, nós estamos respaldados a, primeiro, respeitar a autonomia do doente, respeitar a vontade dele em não receber esse tipo de tratamento caso ele não deseje. Que, numa situação contrária, o médico também pode exercer a sua autonomia em situações eletivas de decidir por não realizar o tratamento. Quer dizer, justamente o que o senhor nos orientou. Se nós não temos aqui no serviço, se nós não temos aqui no hospital terapias alternativas que, de acordo com a decisão do Supremo, o SUS deve oferecer ao paciente, mas nós não dispomos dessas situações, eu posso, então, em cirurgias eletivas, não sei se o melhor termo é me negar a realizar o procedimento, mas orientá-lo da melhor maneira para que ele procure, a partir daí, um serviço que disponha desse tipo de terapia. Então, eu acredito, eu vejo com bons olhos. Eu acho que, na verdade, não é contrário à autonomia do médico, ela favorece a autonomia da vontade do paciente. A única questão é justamente se nós teremos recursos suficientes para justamente abarcar todo esse tipo de tratamento, que é um tratamento que a gente sabe não é barato, ou não é uma coisa que seja acessível a todo mundo, não é? Mas eu vejo que tem que caminhar para isso mesmo, e eu acho que tem que ter depois uma legislação justamente no sentido de testamento vital, de autonomia de vontade, porque é uma discussão bioética muito importante, né? Até onde nós trabalhamos com obstetrícia também, eu acho que é uma outra discussão, a discussão dos direitos do nascituro. Então, o respeito da vontade, o respeito da autonomia materna contra os direitos do nascituro, acho que é uma decisão, é uma discussão um pouco mais profunda, mas a paciente, em termos gerais, a não gestante, nós temos que discutir, sim, esses limites e essa extensão da vontade, não é? Da autonomia da vontade do paciente. Acho que é por aí que tem que caminhar a bioética e a legislação brasileira. Entendeu? E se não tiver nenhum tratamento alternativo, por exemplo, no caso de uma paciente que criou uma hemorragia abdominal, em choque, e não tem o que fazer, não tem terapêutica alternativa, não serve solução. Então, mas a primeira coisa é saber se essa paciente ela tem condições de discernimento, de decisão. E é saber se ela está tendo então, olha, se ela não tiver, você não sabe. Não, mas se ela chega com O familiar que diz que... O familiar. Com um familiar ou ela mesma está com uma hemorragia muito grande, Mas tem que poder de... Então, a conversa tem que ser com o familiar ou com ela. Nesse sentido, olha, esse caso aqui, ela tem que fazer a transfusão. Você aceita ou não? Eu não aceito. Certo? e aí ela morre. É bom. Ué, Meu Deus, e aí o médico não pode deixar morrer. então, mas Nós vamos ter que intervir de qualquer jeito. Então, mas e aí- depois vem o médico. a intervenção que você vai fazer é buscar algum outro hospital que esteja aparelhado para tanto. Só pode Não tem. Tá, tem aqui no HC, não tem um hospital que esteja mais aparelhado que aqui. Mas você está colocando aqui, né? Fora da esquerda, estou colocando fora daqui. Não, pode ir. Vou dar 2 hospitais excepcionais. Robert Einstein e o Ciro de Bandeira. Não vai. Chega lá, Eles fazem. faz transfusão. Vai para hospital. Aí a pessoa fala, eu não quero fazer hospital, nem no Einstein, nem. E ela vai morrer. Mas não é isso. Pode fazer já, mas Estou entendendo, né? Professora, eu acho que essa, se você me permite, a questão é assim, essa mente
Antes dessa decisão, era esse dilema que nós seguimos. Nós estávamos numa situação eletiva que, por alguma situação, se convertia numa emergência. E aí nós tínhamos, pelo Código de Ética Médica, uma diretriz clara de que nós tínhamos tutorias. Esse é o artigo 22 aí, 31, né, que fala que temos que respeitar a vontade do doente, temos que obter o consentimento do doente, salvo em casos de risco iminente de morte. Esses são os dois artigos, 22 e 31, que dizem a respeito do tema, tá certo? Então nós tínhamos um dilema, porque nós tínhamos a paciente dizendo, não aceito receber sangue. Nós tínhamos uma situação que podia ser eletiva, mas se transformou em uma emergência. E aí eu tinha essa diretriz em dar sangue contra a vontade do paciente. No meu entendimento, com a leitura da decisão do Supremo, é que, na verdade, a partir de agora, mesmo em situações de emergência, eu devo oferecer as terapias substitutivas. Caso elas não estejam presentes, caso elas não estejam na lista disponíveis, eu tenho que respeitar a vontade do doente. Tá bom. E aí o doente, caso ele vá a óbito, na verdade, você não tem mais a responsabilização médica, que essa é a grande questão. Isso também é que a gente fica, né? Aí é uma questão ética e moral, né? De nós deixar o paciente morrer. Perfeito. A decisão mora, né? Depois do Dani, senhor Padre. O doutor Fábio, né? Vai. Ele tem a roupagem médica e a roupagem jurídica. Eu estava conversando de que essa minha conversa não seria bem aceita, porque o médico ele já está voltado para o protocolo existente. Eu tinha essa ideia, eu falei, vai ter problema. E eu estou fazendo a leitura jurídica, e o ESS. Então, a leitura médica. Mas eu falei, vou tentar ser bem objetivo da melhor forma possível. Ele conseguiu interpretar exatamente, com facilidade, essa mensagem que eu quis passar. Agora, nós temos uma definição. Quando eu falei que ia afetar os praticantes desta religião, significa que agora eles têm um risco maior. Se eles falarem não, eles têm que saber que o risco de morte é mais próximo. E você, como médico, você está estudado. Eu não posso, mas não se esqueça, antes desse documento, outra pessoa, outro responsável legal, que não quer seguir a sua procedimento. É difícil, hein, doutor? Dani, por favor. Ele é especialista em reprodução humana. Bom dia, professor. Obrigado pela apresentação. E ela traz várias reflexões, por isso que ela é muito boa. Eu tenho dois pontos de sequência que tem a ver com esse ponto de particularização e orçamento. Quando você particulariza o problema dessa pessoa, a gente, na minha área, teria o problema da fertilização in vitro. Ela não é coberta pelo SINO. Então, segundo o mesmo princípio, o outro estudo deveria pagar a fertilização in vitro para todo mundo que precisar. É uma exceção, né? Seria uma exceção, mas na realidade uma exceção é dever do Estado, que saúde é muito amplo, Sim, então, e onde isso entra perto do orçamento? Porque o que a gente vê hoje são muitas decisões judiciais que favorecem casos isolados, um alto imposto para o sistema, até a hora que se você atender todo mundo, ele era insustentável. Na Inglaterra, você faz mamografia a partir dos 50 anos. A gente não tem paciente de 40 anos que vão se beneficiar da mamografia, com certeza, só que eles acham que para aquele sistema de saúde não cabe, porque não contemplaria a maioria das pessoas. Então, a reflexão é justamente onde o direito individual acaba destruindo o direito da coletividade. Tem que se torna insustentável. Então, eu acho que muitas decisões judiciais estão muito afastadas da nossa realidade econômica. Muito bom. Né? O que vai acontecer, que eu estou pressentindo, é que o SUS vai ter que fazer uma adequação, não só financeira, mas logística, mudar completamente aí muitos conceitos, porque quer queira, quer não, o SUS ele é bom, ele é universal, equânime, ele atende a necessidade da população, mas ele tem e sofre de várias enfermidades. Uma delas é orçamentária. Então, isso vai gerar
um plus diferenciador no orçamento que deve ser aumentado, não só nos orçamentos, como também na própria rede hospitalar. No seu caso, de reprodução assistida. A reprodução assistida é direito à saúde, que está no artigo 196 da Constituição, mas o SUS não encampa. Encampou até a cirurgia de transgenitalização. Mas o direito de reprodução, o direito de procriação, o direito de ter uma família, não encampou. Eu também não me conformo com essa situação até hoje em ter desalojado esta área da medicina do abrigo dos filhos. Tem toda a razão. O senhor pode nos ajudar, então, hein? Viu? O senhor pode nos ajudar, então, a convencer o homem lá. Aí nós temos que fazer o quê? Políticas públicas. Sim, sim. Certo. Ponto. Como a nossa carga tributária é muito elevada, você ajudar o nascimento de um outro cidadão no Brasil não é custo. Ele acaba se pagando ao longo da vida, com a ajuda desse em 2012. Então isso nem seria custo. O Pedro tem ido lá choramingar e volta triste de lá, porque a gente não consegue, não só ele, mas o Hospital da Mulher também, o Ribeirão Preto, a dessa de Ribeirão. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Maico? E depois José Marinheiro. Vai, Banjo. Willis, obrigado. Está funcionando. Eu assisti a outra aula sobre as famílias, sobre a idade, o senhor citou aqui o lacitúnio. Ficou uma dúvida e eu fiquei com essa dúvida. Se o Estado protege o lacitúnio, então o Estado é contra o aborto. Bom, Porque tem um direito da mãe, mas se ele está protegendo um indivíduo que ele é mais frágil, então o Estado é contra o aborto. Como é que se sai disso? Tá? E outra coisa, essa história do deixar morrer, o Fábio falou, nós vamos, pode ser omissão de socorro. Então, ou não. Se vai morrer, e aí você vai uma decisão e em respeito ao direito de determinar que é outra pessoa. É o que ele falou também. É mais fácil para o médico agora. Agora você fica uma situação mais confortável. Antes, o dilema não estava resolvido. Agora já tem uma solução. E se você quiser ou procedimentos, imagine, você vai ter que responder o processo, mas indicando o seu conselho. E você vai ter que responder também ao processo civil de indenização. E quando eu estava na faculdade era isso. Eles falaram isso. Você vai receber 2 meses. Então, se você entrar para a medicação, for uma transfusão, você vai ser processado. Se você não fizer na época, você vai ter processado. Agora acabou. Agora depende. O senhor da situação é o paciente. É ele que vai decidir. Você não pode ir contra a vontade dele. Tá bom. Né? E aí, com relação a essa sua pergunta do Estado, ele diz que o Estado é a favor ou contra o aborto. E nosso Estado, ele tem o crime de aborto, né? A legislação, o Código Penal, que ele permite somente naquelas negócios que nós já vimos, então é totalmente contrário ao aborto. Mas o nosso Código Penal de 1940 tem uma ação que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, e aqui vai outra bomba, é outra palestra que nós vamos ter que dar. Essa ação destacada é uma ação também de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essa ação está falando assim, toda mulher que tiver na plenitude e no gozo dos seus direitos pode, sim, praticar esse aborto. Tá lá. E tem 3 ministros que já se manifestaram favoráveis. 3 favoráveis a essa nova proposta. E isso vai acarretar o quê? O Supremo vai entrar numa esteira que não é da legitimidade originária dele. Isso é do Congresso Nacional. É o Congresso que faz a lei. E o Supremo, ele está hoje numa situação, e muita gente fala, né, que o Supremo, ele aparece mais que o Legislativo, e aparece mesmo, porque ele é de definição. O Legislativo é de proposta, o Supremo é de definição. E o Supremo
está nesta linha do aborto legal ampliado. 3 ministros, não que já tenham manifestado voto, mas que já se manifestaram numa ação que tramitou no Rio de Janeiro contra uma licença de aborto clandestina. Os proprietários dessa clínica foram processados. E esses 3 ministros falaram o seguinte, que o aborto, na modalidade que foi feito, sendo as mulheres atestantes maiores, tendo consentido, deve ser respeitado. Tem 3 votos para dizer isso. Então, o que pode acontecer? O Código Penal de 1940. Uma reformulação ali pode mudar totalmente o direito do nascituro. Aí, direito do nascituro, como é que fica? Somente aquele que nascer. Somente aquele que nascer. O nascituro, então, a partir da concepção. Ele é protegido a partir da concepção. No instante que o Estado fala, é permitido o aborto, cai tudo dela e direito mais forte. Professora Rossana, Zé Maria e o Alcione também queria. Professor, eu gostei muito quando o senhor colocou que essa decisão ela coloca uma situação onde 50% é autonomia da paciente, 50% é autonomia do médico. Né? Porque o que eu tenho visto, até em questões mais voltadas ao obstetrícia, é o médico esquecendo dos 50% que são responsabilidade dele, onde ele abandona a ciência, abandona o que ele conhece e acha que é 100% de autonomia do paciente. Isso. Então, a minha pergunta para o senhor é se ele age com a autonomia dele, mas fora dos preceitos científicos, simplesmente porque ele vai respeitar um desejo do paciente, que risco que ele corre? Tá. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, a paciente chega e fala, eu não quero monitorização fetal durante o trabalho de parto inteiro. O médico aceita. Fala, não, tudo bem. Tá? A criança morre. Mas ela não disse que ela não queria monitorização e ela aceitava que o filho dela morresse. Ela pode argumentar que ela não tinha conhecimento, que a não monitorização poderia significar um não diagnóstico. E ele não escreveu isso. Uma não cesárea. Tá. E ele não escreveu nada no E também não esclareceu a ela o que significava aquilo. Né? Então, em primeiro lugar, queria cumprimentá-la, viu, pela sua grande conquista. Agora é professora titular. Isso, professora titular. Tem bastante sucesso, muito êxito, e a sua carreira realmente seja brilhante. Com relação a essa situação específica, o médico ele tem a materialização de toda a sua conduta no prontuário. O prontuário é a chave mesmo. O prontuário é a tábua de salvação do médico. O prontuário é onde está todo o relato, todo o histórico do paciente. Então, tudo tem que ser colocado para mim. Inclusive, a manifestação de vontade dele, dos 50% dele, dizendo que ele é a favor ou ele é contra, alguma coisa tem que colocar. Vírgula, embora a paciente já tenha se manifestado anteriormente, aquecendo ou concordando com a conduta. Mas ele tem que colocar a manifestação dele. Porque se ele não coloca a manifestação dele, ele está simplesmente lá atendendo uma determinação para pacientes. E se tiver alguma situação de transtorno durante o ato cirúrgico, ou até mesmo posterior, ele é responsável, e não o paciente. Não adianta ele falar, quem quis foi ela, mas quem fez foi ele. Então, o médico ele tem que colocar tudo no prontuário, especificar, para que a sua conduta seja analisada, se for o caso de uma ação posterior, ela seja analisada e verificada se naquelas condições a conduta correta foi essa. E no caso, se ele não escreveu nada também com o prontuário, aí ele está muito complicado. Porque a palavra do paciente, e quem que é o vulnerável na história? O direito vai do lado do vulnerável. Mas
O paciente é vulnerável. É importante o prontuário, Maurício, para os mais jovens. O prontuário é o segredo. É o segredo. Sim. É o segredo de Escrever tudo. Não interessa que você está escrevendo coisa até desnecessária. Pode escrever coisa desnecessária, informação desnecessária. O importante é que você demonstrou zelo, responsabilidade e comprometimento com aquele processo. E isso tudo é retratado no prontuário. Aquele prontuário que tem 3, 4 linhas, a justiça vê isso, não lê. É história, é uma historinha. Você tem que colocar. Eu dava aula no curso lá em Rio Preto, pelo mestrado, doutorado em medicina, e eu falava com os médicos, mas principalmente os médicos mais novos, sabe? Eu falava assim para ele, prontuário é uma historinha, você tem que escrever uma história. Aí, um belo dia, depois de algumas aulas, um aluno me levou um prontuário que ele escreveu. Ele levou, mas dava umas 4 páginas, contando mesmo uma história. Ele contou toda a história e tal, inclusive no corpo de enfermagem, as pessoas com quem ele conversava, as enfermeiras, os nomes, tal, o plantão do dia tal, não sei o que aconteceu, isso aconteceu aquilo. A pessoa que foi visitar o paciente, que falou que esse paciente tinha o costume de ingerir bebida alcoólica, que ele tinha me sonegado essa informação, entendeu? Então, ele fez correto. Ele falou assim, é uma história completa, porque está muito completa. Completo. Você relatou tudo. José Maria. Parabéns, gostei muito da exposição, mas me trouxe também uma preocupação. A questão do indivíduo e do custo da medicina. Por que isso? Hoje nós fazemos parte aqui a ginecologia obstetrícia, de uma comissão de estudos para doenças raras. E apesar do nome de doenças raras, hoje corresponde a 15% a 20% da população. E corresponde hoje, um custo atual, mais de 40% dos SUS, com as tecnologias atuais. Só que uma doença específica, a doença Duchenne, ela tem um custo que foge dos padrões. E que se for incorporada só esta doença, vai ser 10% do SUS. E a questão é essa, se daqui as decisões judiciais pelo indivíduo, vai chegar a um ponto que vai ser insustentável a questão da sociedade em relação a outras. Você abordou um ponto que é muito interessante e muito atual. O Supremo Tribunal Federal também decidiu, mais ou menos há 20 dias, a respeito de medicamentos de alto custo que não estão no rol do SUS. Ele restringiu. Ele dificultou o acesso à justiça, exigindo várias comprovações médicas a respeito da doença daquele paciente. Isso daí é um sinal de alerta no seguinte sentido: o SUS não está aguentando mais tanta ação judicial. E isso é verdade. Aqui na Secretaria, nós estamos trabalhando hoje para atender determinação judicial. E determinação judicial de várias áreas. Determinação judicial que compreende ali a compra de um medicamento que custa R$5.000. Mas tem medicamento que custa R$80.000. Ou até mais caro. Né? Mais caro. E nós não podemos caminhar. E aí entra a individualidade em prejuízo da coletividade. Porque aquele valor está sendo repassado a uma pessoa somente. Sendo que as demais pessoas ficarão com prejuízo. Tem um prefeito que é amigo meu, uma cidade pequena, ele me ligou um dia para falar o seguinte: o juiz condenou a prefeitura aqui a pagar R$200.000 para o paciente. O advogado entrou com ação contra a prefeitura. Deveria ter entrado contra o Estado ou União. Mas ele entrou contra a prefeitura. A justiça atendeu o pedido e determinou a prefeitura pagar R$200.000. Ele falou: se eu pagar R$200.000, eu não pago os funcionários. É uma cidade pequena. Eu fico sem apoio dos funcionários. Eu falei para ele: infelizmente, você vai ter que pegar e pagar de custo do tratamento dessa mulher. E os funcionários, você conversa com eles. Faz me empresta. Vai ficar. Vai não me empresta, vai ficar.
porque ali tem multa diária pelo não cumprimento. Multa diária. Então, cada dia vai aumentando mais. E ele, pessoa física, prefeito, é obrigado a pagar. Então, eu tenho assim, eu não tenho muita crença, confesso. Eu já tive aquela esperança de diminuir a judicialização. Eu já tive. Hoje eu não tenho mais. Hoje eu não tenho. Eu vejo que os escritórios estão se especializando, escritório de advocacia, especializando cada vez mais nessa parte de direito médico, por exemplo. E direito médico compreende todos os pleitos relacionados com a prescrição médica. E aí o médico ele pode prescrever o que ele quiser, você vai lá da justiça, você é do SUS, é o cidadão, o SUS tem que falar. O SUS não vai falar para você, por exemplo, olha, eu não vou te comprar esse medicamento porque você tem um áudio, você é muito rico e eu não vou comprar. Você tem direito de comprar. Ele vai, eu sou SUS. Eu sou escândalo. Acabou. Para ser atendido no SUS, você não tem que demonstrar comprovante de renda. É pessoa humana, é o cidadão. Então, muita gente está entrando nesta esfera, nesta área. Eu vejo aqui na secretaria, principalmente em cirurgias, valendo-se no SUS. Sendo que são pessoas que têm até condições de pagar o plano de saúde ou pagar, independente do plano, pagar para os serviços médicos. Então, eu chamo. Então, foi excelente as explicações. Não me resta uma dúvida que é crucial. No risco iminente de morte, caso presenciado por mim aqui no HC do Centro Cirúrgico, eu estava na sala de cirurgia, houve um acidente vascular, acidente cirúrgico, e em poucos segundos nós tínhamos a equipe toda de cirurgia vascular, 4 anestesistas bombeando sangue na paciente. Naquele momento, ninguém se lembrou ou se preocupou de saber se a paciente era testemunha de Jeová, se ela aceitava ou não. Ela estava sob anestesia geral e um risco iminente de morte. A nossa formação e a nossa obrigação é tentar não deixar o paciente morrer. E a atitude do médico foi isso. Em poucos segundos, nós tínhamos vários cirurgiões vasculares em campo, salvaram a vida da paciente. Calma. Tudo vai se resumir no termo de consentimento. Tudo vai se resumir nesse termo de consentimento. Esses médicos que estavam nessa cirurgia, ninguém sabia que ela era testemunha de Jeová. E também ela não falou. Nessa situação, prevalece, vamos dizer, a regra antiga. O médico tem que fazer tudo para salvar o paciente. Porque ele desconhece essa circunstância, que se existisse e se tivesse sido demonstrado, impediria a realização que foi dela. E esse vai escalar. Mas isso é assim. Hoje mudou. Não, mas o médico pode não operar. Hoje, nova determinação. Não. Mas para ter o acidente, teve que ter fazendo a cirurgia. Aí teve o acidente. Se ele, sabendo que ela é testemunha de Jeová, É melhor e que não quer, melhor não operar. Já ficou claro para mim. Como ele sabe, e ela não falou. Ficou bem claro para mim. que nem comer. Ou ele sabe, Ficou bem claro. e ela não falou. O importante é ela falar, não é eu sair. Não opera. E faz um termo de consentimento negativo. Tem. Vamos. Eu acho que nós já estamos. São 20 para as 10. Olha aí, está cansado também. Ele tem que ir lá. Obrigado por isso, em nome do departamento, por serviço de ecologia, por mais uma grande participação da Silva. Muito obrigado.